Olá, sejam bem-vindos a essa maravilhosa aula de rocambole de pavlova. Vamos aos ingredientes. Nós vamos usar 6 claras de ovos, 260 gramas de açúcar refinado, 1 colher de sopa de suco de limão. Quem não tiver limão, pode ser vinagre também, mas dou preferência para o limão. E 40 gramas de amido de milho. Agora, os utensílios que são necessários para a gente estar executando essa receita. Vamos precisar de uma batedeira, pode ser a batedeira de mão, pode ser a planetária, pode ser a simples, o que você tiver em casa, mas tem que ser batedeira. Vamos precisar de uma forma não muito alta, que seja assim mais baixinha, tá? Untada com margarina embaixo ou manteiga, tá? Margarina 80% lipídio e papel manteiga. E uma espátula de silicone. E claro, os utensílios para separar os ingredientes, o que é muito importante na hora de começar uma receita, eles já estarem separados, ok? Vamos ao processo da receita. Então, no bol da batedeira, muito importante isso, tá? O bol da batedeira tem que estar super limpo, não pode ter vestígio nenhum de gordura, nem no bol da batedeira e nem no globo, né, que vai estar batendo ali as claras, certo? Se houver qualquer indício ali de gordura, as claras elas não vão dar ponto. Então isso é muito importante prestar atenção e deixar isso super limpo. Tem alguma dúvida? Passa um paninho com um pouquinho de vinagre e limpa bem o bol, deixa bem limpinho, na certeza de que não tem gordura. Feito isso, a gente vai adicionar as claras em temperatura ambiente. Então, vamos as claras com o açúcar. Na receita, dou preferência para açúcar refinado, tá? Tem receitas que vai açúcar de confeiteiro, mas o resultado não é o mesmo, já fiz o teste. E com açúcar cristal também não fica legal, tá? Então, é importante o açúcar refinado. E, por último, nessa etapa aqui, o suco de limão, 1 colher de sopa. Juntando os ingredientes na batedeira, agora a gente vai bater em velocidade alta, tá? E a gente vai acompanhar esse processo aqui junto e vou mostrar bem certinho o ponto para vocês, tá ok? Vamos lá. Aqui então, eu parei agora para a gente dar uma olhada, né, no ponto. O porquê que a gente parou agora. Tá vendo que eu levanto e o merengue, ele cai, ele solta com facilidade daqui do globo, né, do batedor. Ainda não é o ponto ideal, tá? Esse ponto, ele vai, quando a gente tirar o rocambole do forno, ele vai murchar com facilidade. Então, não é o ponto ideal, tá? Vamos bater mais um pouco para daí a gente chegar no ponto que a gente quer. Agora sim, ele formou bicos bem firmes, né? Não cai fácil do batedor, mas também não tá aquele merengue tão consistente, né? Então, esse aqui é o ponto. Formou esse bico, não cai facilmente, mas também não tá aquele ponto firme, é esse o ponto, tá? Se a gente deixar no ponto muito firme, o que acontece? Quando chega no tempo, ele vai assar também, mas o que vai acontecer? Ele vai começar a rachar. E na hora de a gente montar esse rocambole, vai formar rachaduras e pode acontecer do merengue, do suspiro se quebrar e não vai ficar uma apresentação tão bonita, ok? Então, vamos agora adicionar o amido de milho aqui. Tudo de uma vez.
E a gente vai bater somente para misturar esse amido, tá? A gente não precisa bater tanto, é só para misturar. Devagarzinho, porque o amido dá bastante pozinho. E é só isso, é só misturar mesmo o amido, não é para ficar batendo, porque a gente não quer endurecer mais esse merengue. A gente vai raspar bem a lateral, para limpar bem o amido na lateral, tá? E tá feito o nosso suspiro, o nosso merengue. Agora a gente vai dispor na forma. Então, a forma, lembrando, né, forma untada, papel manteiga, só untada na parte de baixo da forma, tá ok? E agora a gente vai adicionar esse merengue aqui e espalhar, deixar ele mais uniforme. Olha que lindo! Super prático, fácil, uma receita que além de linda, ela é muito deliciosa, tá? Então a gente vai espalhando, levando sempre do centro para os cantos, para deixar o mais nivelado possível. E tá feito. Agora eu só vou ajeitar aqui. Aqui por cima, nós podemos colocar as lâminas de amêndoas, amendoim tostadinho, né, picadinho, pistache. Então pode botar, nada muito em exagero, né, porque depois vai ter a decoração por cima também do rocambole. Então eu indico muito as lâminas de amêndoas. Merengue feito, colocado na forma, e agora vamos levar para o forno, tá? Quem tem forno convencional, né, esses fornos de casa, 140 graus por 45 minutos. Forno industrial, aqueles com pedra, eu uso a 120 graus por 45 minutos também. Então esse tempo vai variar de forno para forno. Vocês vão ter que fazer um teste aí no forno de vocês. Mas no meu convencional, 140 graus por 45 minutos, não tem erro, dá super certo, sempre é esse tempo, tá? E no industrial, 120 graus por também 45 minutos, tá ok? Então vamos botar no forno e aguardar o tempo de assar. Então com o forno já pré-aquecido, eu vou colocar agora para assar, tá? O meu aqui é industrial. E a gente vai deixar agora ele aqui por 45 minutos. E assim tão fácil quanto o nosso merengue, né, que vai ser um rocambole de pavlova, também é o nosso recheio. Super delicioso, leve, caseiro e então bora aprender. A gente vai usar 300 gramas de nata, tá? Eu sei que não é toda região que é fácil de achar a nata, né? Mas aqui para o sul, para nós, é algo bem comum. Então, quem não tem nata pode ser creme de leite fresco, pode usar o cream cheese, o que tiver ao seu alcance. Mas o nosso aqui é com nata, tá? São 300 gramas de nata, direto na batedeira, com 2 colheres de sopa de açúcar refinado. E a gente vai bater até formar o desenho do globo dentro da nata, tá? Dentro do creme. Não podemos deixar bater demais, né? Para não virar manteiga. Mas é super rapidinho, tem que ficar ligado. Não pode sair de perto. Ficar de olho para não passar do ponto, ok?
Então percebam, né, que começou a formar o desenho aqui dentro da nata, né, com o açúcar. Ponto dela forma esses bicos mais macio, tá? Não é nem tão consistente, mas também não é aquela coisa mole, né? Pra mim é o ponto ideal. Tem gente que gosta de mais durinha, mas assim, pro rocambole, pra ficar aquela coisa delicada, aquele creme gostoso, esse ponto aqui, ele é maravilhoso, tá? Então, tá feito o nosso creme. E com ele, o que que a gente vai compor? A gente vai usar morango fresco, vai ser picado na hora por cima, né? Porque aqui a nata já tem o docinho dela, tem mais o doce do rocambole. Pode ser usado morango, pêssego com morango, geleia de frutas vermelhas. Pode usar a imaginação. Claro que a gente vai passar dicas aí de recheios para vocês montar aquilo que fica ao agrado de cada um. Então agora a gente tirou do forno, tá? O que aconteceu? Chegou os 45 minutos, eu desliguei o forno e deixei ele um pouco lá dentro ainda. Depois eu retirei. Para vocês acompanhar o que acontece, quando a gente retira essa base do forno, tá? Em cima ele tá como um suspiro, né? Então, dentro ele tá macio e por cima um suspiro, uma camada bem fininha. Então, conforme ele vai esfriando, ele vai formando essas rachaduras aqui. Isso é super normal e é isso que traz, né, essa beleza toda aqui pro nosso rocambole. Ó, percebam que ele começa a rachar, né, com a temperatura, né, sair do quente pro mais frio. E isso é super normal, tá? Então não se assustem, na hora que a gente estiver montando, ela também vai dando essa craquelada. E é isso exatamente que a gente quer trazer para essa sobremesa. Então, para tirar ela da forma é super prático, tá? Não precisa ter medo. A gente vai soltando bem devagarzinho. E pode ir puxando. Deixe sobre a bancada para esfriar um pouco, enquanto isso pode ir soltando o papel manteiga nas laterais, aqui. E agora a gente vai deixar aqui esfriando um pouco para daí sim dar a sequência, né, e rechear ela e tá enrolando ela. Agora que ela já esfriou, a gente vai, não pode deixar esfriar por completo, né? Para poder virar e tirar o papel com tranquilidade. Então, eu estou utilizando mais um pedaço de papel manteiga, né? Limpinho, sequinho. Vou dispor em cima do rocambole e não precisa ter medo, né? É bem tranquilo. A gente vai virar essa parte aqui. Então, agora a gente começa a tirar. Ó, percebam que é bem fácil. Embaixo é assim mesmo, branquinho, tá? Porque a consistência dele aqui dentro é estilo marshmallow. Bem delicioso, tá? E agora, nessa base aqui, a gente vai trabalhar com o recheio. Eu vou espalhar então aqui a nata que a gente fez antes, né? Nata batida. E a gente vai espalhar nessa base. Eu boto uma quantidade, um pouquinho mais da metade aqui, e eu deixo uma quantidade para a gente estar espalhando por cima depois desse rocambole, tá? Então aqui eu vou espalhar, gosto de levar bem para a lateral, para fazer aquele efeito caindo, né? Quando a gente enrola, que fica aquela beiradinha bem gostosa aos olhos, né? Que traz aquela vontade de comer uma fatia dessa sobremesa, tá? Então espalhamos bem aqui o recheio, esse creme maravilhoso. E agora a gente vai picar o morango, tá?
É morango lavado, tá? Ele já foi lavado e vocês percebam aqui que no fundo da forma ou da bacia que vocês forem usar tem papel toalha. Esse papel toalha ele tá bem úmido, porque justamente a gente quer tirar essa umidade que sai do morango e cortar ele somente na hora que a gente for montar a sobremesa. Então a gente vai cortar em tamanhos médios, nem muito pequenininho, mas também não aquela coisa grandona. E vai espalhando sobre o creme. Então a gente picou os morangos aqui por cima, né? E agora vamos enrolar sem medo algum, tá? Bem tranquilo. A gente vai juntando essa ponta aqui e vai enrolando com o auxílio do papel manteiga. Ó, ele vai craquelando. Então percebam aqui a maciez dela por dentro, né? É aquela consistência tipo nuvem mesmo. Uma sobremesa que quando a gente tem coloca na boca, é a sensação de derretimento. É muito leve, saborosa, né? A maioria que olha pensa, nossa, deve ser um doce muito pesado por ser uma cobertura, né, com um suspiro, mas não, tá, gente? É uma sobremesa muito leve, muito gostosa mesmo. Então, assim, vale a pena, tá? Ó, é super macia e super gostosa.